Sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 3 a 25. Será o pessoal chegando. Quando Deus decide se calar. Uau! Você deve estar perguntando, mas pastor, pode chegar um tempo na nossa vida em que até Deus não vai querer conversa com a gente? Sim. Sim. Quando você caminha para longe de Deus, e você faz isso de maneira obstinada, e diante de tantas oportunidades que Ele vai estar lhe dando e lhe dá, para buscá-lo, para estar junto com você, e você simplesmente vira as costas para Ele, repito, obstinadamente, vai chegar um determinado momento que você vai bater de frente com a morte. Porque Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E diante desse quadro tenebroso, você não vai ter outra escolha. Eu sei que é difícil a gente parar para pensar, mas eu quero lhe convidar a pensar nessa perspectiva. Dos muitos comentários que foram feitos acerca dessa operação na cidade do Rio de Janeiro, viralizou o depoimento de uma menina que falou acerca dos seus irmãos envolvidos e mortos. E ela disse, olha, eles não foram vítimas da sociedade. Eles procuraram. Várias vezes meu pai ia buscá-los. Sem me delongar nessa análise, minha proposta não é entrar nesse campo, mas é dizer, amados, que Deus também diz basta. Eu poderia dar um título desse sermão dizendo quando Deus diz basta. Mas eu optei dessa temática, quando Deus decide se calar, porque nesse texto aqui de 1 Samuel 28, Deus se cala. E isso é evidenciado pelo narrador, que diz que Saul procurou, consultou o Senhor, mas o Senhor não falou com ele por ninguém. E alguns aqui já sabem qual vai ser a minha linha de hermenêutica, de interpretação desse texto, porque o texto diz que nem por profetas Deus falou a Saul. E Samuel é profeta. Logo, não pode ter sido Samuel que falou aqui. Existem algumas questões assim de providência divina ou de jesuicidência que são extraordinárias. Aprove a Deus que essa mensagem fosse no dia de finados, 2 de novembro. As raízes desse dia estão em tradições pagãs e na prática cristã de homenagear os falecidos. Não sei se o Nen estava comigo quando a gente foi JBK no Peru e a gente chegou aí para a igreja num domingo, foi em Arequipa, e a gente viu uma multidão indo no cemitério. Não era essa época de novembro, mas há em alguns países, como Peru, México, uma cultura de celebração da morte. No México até há uma Nossa Senhora da Morte. Essa origem
Dia de Finados remonta ao século X, lá na França. Odílio de Cluny foi um abade que estabeleceu essa data para rezar pelos mortos em todos os mosteiros sob seu cuidado. E aí essa prática foi adotada pela Igreja Católica em toda a Europa. Nós, os cristãos evangélicos, não temos que preservar essa tradição. É uma tradição pagã e católica, sincrética. É uma mistura. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Ah, pastor, mas o dia de finados eu posso pelo menos lembrar? Lembrar você pode, pelos mortos todos os dias. Agora, não deve ser guardado. A origem é pagã. Essa data está relacionada às celebrações dos povos celtas, que celebravam um festival chamado Samhain, no início de novembro. Era o fim do ano agrícola, e eles acreditavam que os espíritos dos mortos retornavam à terra nesta época. E eles acendiam fogueiras e ofertavam comidas para acolher e conversar com os espíritos. Abrindo parênteses aqui, a necromancia, que é o que a gente vai estar vendo aqui hoje, é uma prática milenar, que remonta às civilizações mais tradicionais. Necromancia consulta aos mortos. A mediunidade, ou a capacidade, ou a habilidade, os espíritas chamam de dom evoluído, de conversar com os mortos, ou de evocar os mortos, é algo tão presente na sociedade contemporânea que eu soube essa semana que há mais médiuns do que padres católicos na Itália. Na Itália, o berço do catolicismo, há mais médiuns do que padres. O Brasil, que é a maior nação católica do mundo, é ao mesmo tempo a maior nação espírita do mundo. O espiritismo que nasceu na França com Allan Kardec deu certo no Brasil, certo entre aspas, né? Misturado com as tradições ameríndias, os índios, e africanas. E criou-se então um balacobaco, uma mistura, que aqui, entre aspas, virou cultura popular. Existem estados brasileiros que não celebram o Halloween, mas celebram o dia do Saci Pererê. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Essa tradição de 2 de novembro, na concepção católica, é de fato um momento de orar pelos mortos, porque os católicos fazem orações pelos mortos, sim senhor. Essa prática é consolidada. Oração pelos mortos, visitas aos cemitérios, homenagens religiosas. E no Brasil, é feriado nacional desde 2002. Então nós não estamos diante de um texto, amados, que é estranho para nós. E esse texto de 1 Samuel 28 nos traz, então, em tela, o ponto culminante, é um contraponto que eu vou estar fazendo, né? É a culminância, é o ponto culminante da autodestruição de Saul. A partir desse texto foi queda certa. Saul só vai reaparecer no capítulo 31 para morrer. E morrer por suicídio ainda. É um dos textos mais polêmicos da Bíblia. Muitos escritores no cenário protestante, gente boa, gente que eu respeito profundamente, defendem que o Senhor, para estabelecer juízo sobre Saul, permitiu que Samuel retornasse dos mortos para falar com ele. Respeito. Mas não posso conceber isto como sendo possível. Porque o padrão das Escrituras
é de que os mortos não falam com os vivos. Não voltam. Não voltam. Há alguns que creem que um demônio personificou Samuel. E está próximo da linha que eu vou seguir aqui nessa interpretação. Até mesmo porque eu creio que em todas as sessões espíritas que há invocação de mortos, pessoas que ouvem os seus parentes nas suas próprias vozes e falando coisas que dizem respeito mesmo à vida dos falecidos, eu reputo tudo isso a imitação diabólica. O diabo consegue personificar, ele tem muito tempo de experiência, ele é um observador nato, perspicaz. Seus filhos são mais prudentes do que os filhos da luz em muitos momentos. E como anjo da luz, ele tem confundido muita gente. E há muitos que procuram centros espíritas para ouvir os entes queridos falecidos. Por quais motivos? Rapidamente, culpa. Gente que não liberou perdão. Gente que ainda ficou algumas coisas pendentes. Ou gente com saudade de ouvir. E aí fazem seus votos, participam de rituais que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, alguns cruentos, oferecimento de sacrifícios e uma série de coisas, e ouvem mesmo a voz. Mas não é a voz dos falecidos, é a voz de demônios. É a voz de demônios. Há também quem olhe para esse texto e acha que foi uma encenação da médium, que não era nem médium. Há comentaristas que vão dizer de que foi uma armação, uma pegadinha do malandro, daquela mulher, dizendo que Samuel não apareceu e nem o próprio demônio, mas que ela queria tirar proveito daquela situação e do terror que Saul estava vivendo. Não. Também não. O encontro foi com demônios. E eu até quero crer que aquela médium também não era tão experiente assim com esse negócio de demônio, porque ela se assustou também. Quando ela viu o negócio complicado para o lado dela, ela tomou até um susto. Mas foi muito nítido a imitação demoníaca. Mas queridão, queridona, por favor, me ame, mas continue comigo. Os mortos não falam. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus já está dizendo. Jesus lá em Lucas vai registrar o rico e o Lázaro. Vai ter o texto ali. O Senhor falando. Há um abismo entre nós. Abraão falando. Há um abismo entre nós. O rico e o Lázaro não poderiam transitar. E aí há uma proposta do rico, né? O rico queria mandar até em Abraão. O rico é incrível. Queria mandar até em Abraão. Desce então alguém dos mortos para falar aos meus irmãos. E o que Abraão diz? Não. Se eles não ouvem Moisés, se eles não ouvem os profetas, não vai adiantar ninguém descer. Linalvo, sem contar, eu não quero ser cansativo, que na Bíblia não existe nenhum texto em que mortos voltam, falam e depois saem. A Bíblia tem ressurreição. Pessoas que estão mortas e voltam à vida. Tem. Lá no livro de Reis, por exemplo, fala que Eliseu foi sepultado devido a uma doença que ele foi acometido e morreu. Quando moabitas passaram por aquela região e perderam um soldado, ao lançarem
o corpo do moabita na cova que Eliseu estava sepultado, o que aconteceu? O cara ressuscitou. Uau! Tem ressurreição também do filho da mulher ali sob o ministério de Eliseu, enfim. Há relatos de ressurreição. Jesus, o filho da viúva de Naim, texto clássico de Lázaro. Quando Jesus morreu, antes dele morrer, ou naquele episódio, naquele contexto todo, mortos ressuscitaram. Evangelistas vão registrar isso. Se eu não me engano, Marcos vai registrar. Você já pensou? Mortos começaram a ressuscitar. Mas fulano, você não morreu? Não, eu tô vivo. Isso tem. Isso tem. Legal. Agora, mortos conversando com vivos, levantados, invocados por sessões mediúnicas, não. Muito pelo contrário. Isaías 8, 19 e 20 diz: quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Dando um clique grande em água. Quando você caminha para longe de Deus, chega um tempo em que, para a sua condenação, Ele decide se calar. Eu sei que é difícil, eu sei que eu vou tocar agora um ponto que gera susceptibilidades emocionais. Mas o seu filho, o seu marido, a sua esposa que já morreram, game over, acabou. O que você falou, já falou. O que você pregou, já pregou. Não tem mais chance. Me permita, me perdoe. É duro. Mas a mensagem do Evangelho é para os vivos. Os mortos já têm os seus destinos selados. Já tem. Olha o texto. Versículo 3. Samuel já havia morrido. Olha só como é que o narrador fala. Ele já começa dizendo isso. Samuel já havia morrido. E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá. Estava sepultado, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Saul tinha expulso essa turma. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém, preste atenção, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, que é aquelas pedras que existem nas roupas do éfode sacerdotal, que estava com alguém que estava com Davi, mas não respondeu, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Em outras palavras, gente, me permita a rudeza das minhas palavras. Saul diz: se Deus não está me falando, eu vou procurar o diabo. É isso. Tá? Os servos responderam: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul se disfarçou, olha só. Vê se isso é coisa de Deus, gente. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens.
Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia, consulta os mortos, e me faça subir aquele que eu lhe disser. Porque se acreditava de que o Seol, a habitação dos mortos, era embaixo da terra. Era a concepção da época. Então me faça subir. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez, eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Saul era doido mesmo, né? Ele evoca o Senhor para ser testemunha em uma sessão espírita. Isso é para ver o quanto que ele estava distante de Deus. Tá? Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, só ela que viu, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Imediatamente ela reconhece a Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: eu vejo um Deus, um ser. No hebraico, Elohim, Ha-Elohim, um ser espiritual, subindo da terra, um ser espiritual. Ele respondeu: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião, está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele entendeu. Ele não viu. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar fazendo-me subir? Minha gente, alguém que está no céu não pode descer. Os mortos não podem voltar. E ainda voltar com uma conversa mequetrefe dessa: por que você me perturbou? Vamos lá. Então Saul disse: é que eu estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se afastou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas. Samuel era profeta. Nem por sonhos, por isso chamei para que você me revele o que devo fazer. O que dá a entender que até Saul suspeitava de que de fato quem era. Mas vamos lá. Então Samuel disse. Aí eu sei que tem gente que defende que era Samuel, porque diz o texto: então Samuel disse. Mas é o narrador que está escrevendo, gente. Se fosse eu, colocaria então Samuel fake disse. Mas não havia isso, esse conceito. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? E aí o que esse demônio fala havia acontecido. Porque o diabo é observador. Ele é espírito. Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino, deu a alguém outro, que é Davi. Até o diabo conhece a Davi, né? Você não deu ouvidos à voz do Senhor, não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, lembra disso? Aquele que era para ele matar e ele não o matou e acolheu o despojo, o que era desprezível, o anátema. Por isso o Senhor fez com você isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, novidade. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Aí ele deu uma escorregadinha, porque não foi no dia seguinte. E o texto diz: você e os seus filhos estarão comigo. Não foram todos os filhos de Saul que morreram. Estarão comigo. É verdade. Entendeu? É o diabo falando, não é? Vocês estarão comigo. E é verdade, Saul esteve no inferno.
O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão, ficou com muito medo, por causa das palavras de Samuel. Repito, o narrador dizendo. Faltavam ali as forças. E aí a explicação por que Saul caiu nessa história está aqui, amados. A gente não precisa ser médico para reconhecer isso. Faltavam ali as forças porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. O sujeito estava com vertigem de fome, afligido física, emocional e espiritualmente. Experimenta ficar afligido desse jeito e longe de Deus, para ver se o diabo não vai falar com você. Diga misericórdia. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, essa sua serva. Gente, uma médium dizendo para o rei Saul: eu sou sua serva. Se identificou, amados. E vendo que ele, eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a vez de ouvir as palavras dessa sua serva, de novo. Deixe que eu traga um pouco de comida, coma, para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, então ele concordou. Por que ele não queria comer? Porque Saul era louco, mas ele não era completamente louco. Ele tinha ainda um pudor. Na cultura hebraica, comida é comunhão, é parceria, é intimidade, é proximidade, é aliança. E ele, de tudo que ele havia ouvido, ele não queria ainda naquele momento fazer uma refeição sagrada. Porque aquele era um local, Débora, sagrado. Era uma casa do necromante, da necromante. Mas os seus servos e a mulher insistiram, então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa, quem gosta de relação bíblica vai entender agora, um bezerro gordo, um bezerro cevado. Eu me lembro lá de Lucas 15, o bezerro que o pai tinha quando recebeu o filho pródigo, né? Que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a, fez alguns pães sem fermento. Trouxe a comida a Saul e a seus servos e eles comeram. Transformaram aquela casa de feitiçaria em um lugar de comunhão. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Você tem dúvidas comigo que Saul está longe de Deus, amados? Você tem dúvidas de que quando você se afasta de Deus, o diabo se aproxima de você e lhe seduz? Dando um clique, Iago, Deus não fala com Saul. Por quê? Porque Samuel já havia morrido. Saul havia desterrado os médiuns, gente que falava com espíritos antepassados, em obediência a princípios lá de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. A despeito de Saul não ser servo de Deus, em alguns momentos, não há um registro aqui de quando houve esse desterro de médiuns e adivinhos. O narrador aponta. Êxodo 22, 18 diz: a feiticeira você não deixará viver. Levítico 19, 31 diz: não se voltem para os necromantes nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Levítico 20, 27. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Deuteronômio 18, 10 e 11 diz, atenção, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. O Senhor não havia falado com Saul, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. E agora ele está em Endor. Olhe para mim, ele está em Endor, um lugar do território de Sacar, uma aldeia pequena, e lá Saul vai consultar uma bruxa, uma necromante. Fez isso na clandestinidade, se disfarçou, embora Saul, amados,
Tem gente que fala o seguinte, mas por que a mulher reconheceu depois Saul? Você conhece aquele texto que vai dizer que Saul, dos ombros para cima, ninguém tinha o tamanho dele? Mas ele se disfarçou. Olha para mim, eu sei que é meio forte isso, mas eu vou demonstrar pelos costumes da época como era uma sessão espírita, nesse sentido. Geralmente era à noite, sempre à noite. Sempre à noite. É interessante essa coisa da noite, né? Se cavava um buraco, se colocava no buraco uma oferta de alimentação, um pão, um óleo, um mel, ou um sangue de um animal sacrificado, e se começava então o ritual de invocação, mencionando o nome do espírito que se queria trazer de volta. Logo depois, ato contínuo, se cobria o buraco para evitar que os espíritos escapassem depois de terminado o ritual. Os espíritos subiam e vinham na forma humana. E geralmente eram capazes de se comunicar diretamente com as pessoas. Só que na cultura mesopotâmica, somente o mediador podia ver o espírito. E me parece que na cultura cananeia também, porque só a mulher conseguiu ver. Preste atenção aqui, Saul está tomado por medo. Saul está longe de Deus. E o homem que está longe de Deus está passível de passar por isso. Mas olhe para mim, Deus não fala com Saul. Iago insiste ainda, que os versos 3 a 10. Mas os versos 11 a 19 me permita ainda usar esse ponto para dizer, Deus ainda continua sem falar com Saul. A fala da mulher é um embuste, amados. Quem que você quer que eu faça subir? Saul quer ouvir a voz de Samuel. Ele que havia desprezado a voz de Samuel quando ele estava vivo, agora quando Samuel morreu, queria ouvir. Existem realidades, queridão e queridona, que você não vai conseguir mais voltar atrás. Existem oportunidades perdidas que você jamais vai recuperar. Se eu fosse você, eu olharia bem forte para essa verdade. No tempo de Deus só existe hoje. Aos Hebreus o texto vai dizer, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçam os vossos corações. O nosso Deus não é de ontem, o nosso Deus não é de amanhã. O nosso Deus é de hoje. De tal modo que Saul perdeu todas as oportunidades de ouvir a Deus através de Samuel. Durante toda a vida, amados, Saul ouvia a Samuel apenas naquilo que lhe interessava. Saul é referência de muitos crentes que passam a vida inteira lidando com a palavra de Deus de maneira relaxada, displicente. Que ouvem a palavra de Deus de maneira seletiva, só ouvem aquilo que lhe agrada. Existem pessoas que são capazes de ficar, Adonias, uma vida inteira na igreja e nunca são transformados. A mensagem nunca penetra o coração. É incrível isso. Eu quero encorajar os pais aqui a reunirem com seus filhos menores e falarem para eles, olha, da importância de ouvir a voz de Deus hoje. O profeta Amós vai falar algo muito interessante. Olha que texto precioso que me veio à mente
para compartilhar com vocês. Amós 9. Quando o Senhor vai falar acerca do tempo em que as pessoas... Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. 12. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Olha aqui. Hoje é tempo de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Samuel nem estava ali junto com Saul? Ele falava com Samuel qualquer hora que quisesse. Mandava um zap, Samuel chega aqui, ele chegava na hora. Mas olha para mim, Saul desperdiçou todas as oportunidades. E agora, com Samuel morto, ele queria ouvir. E não ouviu mais. Porque Deus não fala. Deus decide se calar. Chama os seus filhos hoje. Reúne em família. Nós não sabemos, amados, olhe para mim, até quando nós vamos ter liberdade para nos reunir. A gente não sabe até quando a gente vai poder ter Bíblias impressas. A gente não sabe até quando a gente vai ter saúde, amados. Aproveita hoje. Pai, mãe, aproveita hoje. Eu não entendo pessoas que vêm na igreja e não valorizam a hora da palavra. Não estão atentas àquilo que Deus está falando. Deus está falando hoje. É hoje. Eu não vou ficar entrando em detalhes, você sabe disso. Samuel aqui é um Samuel fake, é um demônio que se faz passar por Samuel. A expressão, veja um Deus subindo da terra, no versículo 13, é um ser espiritual. Ela não vê um homem, ela vê um ser. Ela vê uma imagem fantasmagórica. Ela não vê um homem, ela vê um ser. Depois ela diz que vem um ancião subindo. Saul entende que era Samuel e pergunta, e Samuel ainda fala, por que você veio me perturbar? A mistura aqui é de um demônio que ao mesmo tempo que ele quer se passar por Samuel, ele também é demônio, então ele revela quem ele é, ele dá uns tropeções. Samuel nunca diria, por que você está me perturbando, me fazendo subir? Você fica imaginando Samuel? Se fosse Samuel, nós dizemos, caramba, eu ia comer meu último cacho de uva lá com Salomão, cara. Aí você fala, mas Salomão veio depois. Não importa, porque no céu não tem tempo, cronos, né? Kairos. Não existe isso, amados. O que se passa em seguida é algo de difícil identificação, sim. Mas, gente, olha para mim. Sabe o que... Atenção aqui.
Sabe o que eu fiquei pensando essa semana? Esse texto reforça o quanto o poder das trevas existe. Porque se um demônio, Daniele, pode se fazer passar por alguém que está vivo, cara, se eu fosse você, eu acreditava em sessão espírita. Existe mesmo. O próprio Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 4:1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olhe para mim, não fica brincando com esse negócio, eu vejo trabalho na rua, meto o bicudo em galinha, e se der o da coma farofa, cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, hein? Ah, pastor, mas eu não acredito, porque aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jeová. Olha, cuidado, hein? A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, não sei a sua, não tentarás o Senhor teu Deus. O poder das trevas existe. O mal existe. O demônio existe. Sessão espírita é real. Não brinca com essas coisas, não. Eu vejo às vezes a pessoa, hoje tudo vira, como é que chama? Meme, né? Hoje tudo vira brincadeira. Cuidado com isso. Apareceu aparece mesmo, olha para mim. O poder das trevas existe. Atenção. Nina, existe. Mariel, existe. O diabo existe. O espírito demoníaco vem. Não vão brincar com essas coisas, não. Agora, Davi tinha certeza que, de fato, os mortos não poderiam voltar. Porque quando faleceu o filho dele, em 2 Samuel 12, daquele pecado com Betseba, ele orou pela cura do menino, e depois que o menino morreu, o que ele disse? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi tinha essa consciência. Eu só estou provando aqui, não é porque, pastor, só quer provar que o senhor está certo. Muita gente boa, repito, concorda que era Samuel aqui. Mas eu estou junto com outra gente boa também, que diz que não era, porque a Bíblia diz no Salmo 146, 4, saiu-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Acaba. Em Eclesiastes 12 diz, o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Em Apocalipse 14 diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanharam. Você acha que Deus, ele até pode fazer isso, Senhor, o Senhor pode fazer isso, se eu quiser, pode. Mas o Senhor vai tirar Samuel daquele descanso eterno. Para dizer, Samuel, Saul está te chamando. Para. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Quem rejeita Deus em vida, amados, não tem como, não vai ganhar. Saul é um homem medroso, um homem angustiado, mas é um homem devasso. Deus havia se afastado dele. O que Satanás falou aqui é um demônio para Samuel, para Saul, dito por Samuel, o fake, tudo foi verdadeiro. O Senhor já havia rasgado o reino de Israel das mãos de Saul e havia dado a Davi. Sim, o demônio conhece a Davi. Eu acho legal lá em Atos dos Apóstolos, quando os filhos de Cefa estão expulsando demônios, e o demônio diz assim, eu conheço esse Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, I'm sorry, quem vocês são? Eu não conheço vocês. O Leonardo Ravenhill, pregador
pentecostal, avivado, ele vai dizer o seguinte: você precisa ser conhecido também no inferno. O diabo conhecia Davi. Até o diabo havia dito que Davi seria o homem segundo o coração de Deus. Porque a verdade não deixa de ser verdade, mesmo sendo dita por Satanás. Spurgeon dizia: até Satanás pregando o evangelho tem decisões. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pessoa pode ser convertida no centro espírita? Pode. Chega lá no centro espírita, evoca não sei o quê, e alguém diz o seguinte: ó, não vai poder descer não. Mas por que não vai poder descer? Porque tem um camarada aqui atrapalhando, não tem como. Tem alguém aqui que está atrapalhando. Amados, aquele que é eleito de Deus, é a predestinação bíblica. Ele está lá, gente, vai dificultar o trabalho. Eu conheço testemunhos de gente que os espíritos falavam o seguinte: cara, sai daqui, você não é daqui, cara. Você está atrapalhando, Vitor. Você está atrapalhando o nosso negócio. Vai embora daqui. Você é daqueles que rezam para trás, é o horário de joelho. Não tem como. Ô, queridão, queridona, preste atenção aqui. Houve um pessoal que estava fazendo, tem um nome técnico para isso, advogadas aqui presentes, vilipêndio de cadáveres. Estava desenterrando cadáveres para fazer bagunça com ossos e oferecer sacrifícios e uma série de coisas. Quando chegava no osso de um crente, falava: não, isso daí não dá para mexer. Nesse não dá para mexer. Olha aqui. Eu disse que Satanás estava certo. A única coisa certa que esse demônio fala é quando ele fala: amanhã você estará comigo. Não no sentido de amanhã, porque durou ainda uns 2, 3 dias. Ele é ruim também. Ele é mentiroso. Ele não é exato. Talvez seria para amanhã, mas Deus mudou só para Satanás errar. Deus deve ter falado: era para ser, mas agora não vai ser. Durou uns 2, 3 dias, nem. Saul se suicidou. Longe de Deus. Eu não vou entrar na ideia, na discussão, se ele foi para o inferno só porque ele se suicidou. Ele não foi para o inferno porque se suicidou. Ele foi para o inferno porque a vida inteira ele desagradou a Deus. Ninguém vai para o inferno, Fernanda, por causa de um ato de loucura ou de insanidade. A pessoa vai para o inferno por causa da obra completa. Se a gente fosse julgado por um ato, Luiz Gustavo, um ato, um deslize. Eu não estou dizendo que a gente tem que deslizar, mas vez por outra, caramba, isso dá uma escorregadela. Mas não é por isso que você vai ser julgado. Você vai ser julgado pela obra completa. Está comigo aqui? Saul não foi para o inferno porque se suicidou. Saul foi para o inferno porque durante a sua vida ele não ouviu a voz de Deus. E depois, quando ele queria ouvir, Deus decidiu se calar. Quer ver? É o mesmo que acontece, se eu não me engano, está lá em Mateus 7, quando as pessoas vão chegar no dia final para Jesus. Em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fomos a Ibacém, em teu nome não... E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas antes ele vai usar uma expressão. É a expressão que eu quero destacar. Eu não vos conheço. A questão do dia, aqui é do dia 1 e é do dia 2. A questão não é você conhecer a Deus.
A questão é se ele te conhece. A maior questão da sua vida vai ser essa. E aí, caminhando para o final, Saul se desfalece. Ele diz, e agora? Ele se desfalece. Se perde. Eu disse nos versículos 20 a 25, eu vou reforçar isso daqui, que Saul estava sem comer. Ele estava fraco. É interessante que a refeição que é oferecida para ele, né, bezerro gordo, farinha, pães, era a refeição digna de um rei. Mas olhe para mim, esse rei em breve perderia a realeza. Em Atos 9, há o registro da conversão de um outro Saul. O Saul do Novo Testamento. Pedro, qual o Saul do Novo Testamento? Saulo. E é incrível, gente, que Saul termina este episódio prostrado no chão, desesperado, em trevas de alma, e segue o seu caminho de morte. O Saul do Novo Testamento, Deus o levanta do chão, do caminho de Damasco, e embora cego momentaneamente, ele é levado para um caminho de luz, de salvação, e ele serve ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. O Evangelho faz isso, né? O primeiro Saul tinha vida e optou pela morte. O Saul do Novo Testamento respirava a morte, é a expressão que vai ser usada no versículo 1, mas da morte, Newton, ele encontrou a vida. Aleluia. E o Senhor disse para ele, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Queridão, olhe para mim. Não importa como você começa, importa como você termina. Saul começou bem, escolhido para ser rei, termina envergonhado. Saulo começa mal, perseguindo os cristãos, mas é chamado para ser um servo do Deus Altíssimo. 2 cliques rapidinho, só vou citar. Quando Deus fala ao seu coração por meio da sua palavra, é sinal de que você se encontra entregue ao seu próprio, não fala ao seu coração por meio da sua palavra. É sinal de que você se entrega ao seu próprio destino. Queridão, queridona, preste atenção aqui que eu vou falar, é forte, hein? Se você sair daqui nessa noite e Deus não falou com você, se preocupe. É sinal de que você já está entregue ao seu próprio destino. E a última. O diabo tem seduzido os homens com as suas mentiras, mas um dia ele será vencido, cabalmente. Aleluia. E não enganará mais ninguém. O diabo existe, amados. O diabo existe.
Mas ele não precisa ser, não precisa dar cartaz para ele, não. Não precisa dar púlpito para ele, não. Não precisa chamá-lo para fazer parte de qualquer questão da sua vida. Nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. E uma das estrofes do hino Castelo Forte diz, aleluia, se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Você pode se levantar? Você pode se levantar em cima? Diz que a relação que Lutero tinha para com o diabo era muito interessante. Há quem diga, e se você for na Alemanha antes de mim, confira, um dia eu pretendo ir, e visitar a casa onde Lutero vivia, diz que tem uma mancha, diz a história, reza a lenda, com uma mancha de tinta. Mas a história que teria originado essa lenda diz que certa feita Satanás jogou um tinteiro na parede para acertar a cabeça do demônio. Lutero jogou um tinteiro para acertar um demônio que o afligia. Há uma outra história curiosa que diz que Lutero, certa feita, estava deitado e atormentado no sonho. Ele acorda meio assustado, olha do lado e ele diz assim, é o diabo, pensei que fosse alguém. E voltou a dormir. Quem é crente, amados, não tem medo de diabo. Não debocha, tá? Não debocha, não faz piada, mas não tem medo. Salmo 91 diz que nenhuma praga chegará à sua tenda. Aleluia. O diabo é um mentiroso, não acredita em nada que ele fala. Se ele ficar falando aí, você vai morrer, não acredita. Você... Não. Nós não temos compromisso com ele. Agora preste atenção aqui. Se você ouviu essa mensagem e só ouviu e não desceu o seu coração, cara, é sinal de que de fato você não está bem. Você não está nada bem. Nós vamos estar diante da mesa do Senhor. E Paulo vai dizer que a gente não pode estar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. 2 Coríntios 6. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? 15. Ou que união existe entre o crente e o descrente? Essa é a noite que a gente vai renovar o nosso compromisso com o Senhor.
Quero convidar a baixar sua cabeça, a estar em oração. Os pais, apenas os pais, gente, um deles, por favor. Vá buscar o seu filho, a sua filha. E você vai estar aqui concentrado. Os músicos vão subir. Para a gente não se perder. Para a gente não se distrair. Eu às vezes fico me perguntando, querido, por que que Deus permitiu que uma sessão espírita fosse registrada na Bíblia? Eu me perguntei várias vezes. Por quê? E sabe o que eu aprendi? Primeiro é para demonstrar, como eu já disse aqui, que existe. O poder das trevas é real. E segundo, para deixar claro para a gente que Deus é maior. Aleluia. Agora aproveita. Volta para Jesus hoje. Ou mesmo você que, entre aspas, é membro da igreja, tá? Você fala assim, pastor, algumas pessoas chegam e falam assim, né? Pastor, mas eu estou direitinho. Está direitinho como? Está direitinho como? Você não fala com Deus, Deus não fala com você, você não respeita Ele, você não obedece. Como que você está em paz com Deus? Em Lucas capítulo 20, o Senhor vai dizer: Mateus registra, Marcos também. Ora, Deus não é Deus de mortos, sim de vivos. Porque para Ele todos vivem. Esse é o momento de você permitir que essa ceia, no mês do nosso aniversário, seja a oportunidade que Deus está lhe dando para você renovar seu compromisso de caminhada com Ele. Você crê nisso? Que o nosso Deus é o Deus de hoje. Então, ao canto deste hino,